Então vamos falar do Eduardo Bolsonaro, o Felipe, trazendo a matéria aqui do Igor Gadelha, outro colunista nosso, dizendo que Hugo Motta notifica o Eduardo Bolsonaro sobre a perda do mandato pelas faltas. A gente vai ler aqui um pouquinho da matéria do Igor. Aqui o Eduardo Bolsonaro, em uma das entrevistas que ele deu ao nosso portal, quando estava aqui no Brasil, né, ele que saiu em março lá para os Estados Unidos, olha só, o presidente da Câmara, Hugo Motta, notificou o deputado Eduardo Bolsonaro sobre o procedimento administrativo de perda do mandato do parlamentar por excesso de faltas. A notificação a Eduardo, que está autoexilado nos Estados Unidos desde março, foi assinada pelo presidente da Câmara lá na terça-feira, agora, e publicada no Diário Oficial na quarta, no dia seguinte. No documento, Motta dá 5 dias úteis para que o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente a manifestação escrita com sua defesa. O prazo se encerra na próxima semana. E aqui parte do documento, né, ao qual a coluna teve acesso. Abre aspas. Dessa forma, fica o deputado, por meio deste edital, notificado para que, querendo, apresente manifestação escrita nos autos do referido processo, no prazo de 5 dias úteis, em observância ao artigo 3º do ato da mesa 37 e os números todos aí, né, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Fecha aspas aqui, parte desse documento. E lá na terça-feira, o Eduardo Bolsonaro atingiu um número suficiente de faltas para ter o mandato cassado. Motta afirmou que a mesa diretora da Câmara deve apresentar o resultado pela cassação do mandato. Portanto, no caso do Eduardo Bolsonaro, tem a questão já das faltas aí eminente, né? Ele já atingiu esse número de faltas que ele não podia atingir para não perder o mandato por faltas. E aí tem uma questão curiosa, Nath. A Constituição Federal é clara, no artigo 55, inciso 3º, que ela fala o seguinte, que o deputado perde o mandato se deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, né? Ou seja, o dispositivo constitucional é claro, dizendo que perde, né, o mandato o deputado que não comparecer em um terço, né, das sessões ordinárias. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o julgamento é político, né? O julgamento é político. Você tem que abrir a ampla defesa e o contraditório para o deputado que faltou mais de um terço das sessões ordinárias. Por isso que o Hugo Motta notificou Eduardo Bolsonaro para se manifestar em relação à cientificação de que ele faltou mais de um terço das sessões ordinárias, e o Eduardo Bolsonaro vai poder se defender, né? E mais do que isso, né, o julgamento é de maioria absoluta, né? Mais uma vez, quem vai decidir é o plenário, né? Então, a partir do momento que o plenário tem essa força toda para resolver uma questão objetiva, a tendência, obviamente, é ter o mesmo desfecho do caso da Carla Zambelli, né? Eu imagino que o Eduardo Bolsonaro deva ter, né, mais força, né, política do que a Carla Zambelli, né? Então a gente sabe que a tendência é o Eduardo Bolsonaro ser absolvido em relação a isso também, né? Mas eu acho que a gente deveria mudar, né, a Constituição Federal para apenas ser automática em relação à ausência, né? Porque o mandato do parlamentar, ele é pessoal, né? Ele tem que estar no seu gabinete para receber os cidadãos, né? Ele tem que estar no seu gabinete para ter a proximidade com aquelas pessoas que ele representa, né? E mais do que isso, ele tem que ir para a sua base, né, política, que votou nele como seu representante político. E a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ou seja, ele está distante dos seus representados. Se a Câmara dos Deputados quiserem absolver o Eduardo Bolsonaro, né, em uma questão tão objetiva como essa, então vamos rever tudo, né? Vamos permitir home office para todo mundo, vamos reduzir os gastos da Câmara dos Deputados, vamos colocar a Câmara dos Deputados ali como se fosse um museu, né? E vamos economizar com o servidor público, vamos ser pragmático, então, né? E programático em relação a esse assunto, porque realmente não dá para uma questão tão objetiva como essa, que pede o mandato com um terço das faltas que são ordinária, né, ser deixado de lado no plenário da Câmara por questões políticas. E é claro, a Constituição Federal ela permitiu essa abertura política também, né? E eles têm o apartamento funcional, né? A Carla Zambelli demorou um tempo para liberar o apartamento funcional dela. Motorista, o dinheiro, né, do gabinete, enfim, é realmente um gasto que, claro, quando
o deputado, né, o parlamentar está ali atuando, sendo visto, faz um sentido. E tem um sentido totalmente diferente quando ele não está atuando aqui, né? O Felipe, eu lembro de um caso recente em que teve a perda do mandato mesmo, do que os parlamentares se juntaram e derrubaram o mandato, que foi da Flor de Lis, né, deputada que foi presa, acusada ali, né, condenada por participar da morte do marido dela, o pastor Anderson, se eu não me engano, era o nome dele. E aí, nesse caso, houve uma comoção, enfim, e os parlamentares embarcaram na opinião pública. Mas a gente viu que com Carla Zambelli e o Glauber Braga não foi assim. E assim como você bem pontuou, com o Eduardo e com o Ramagem, parece que eles também vão se beneficiar, né? Que talvez eles não consigam, eles não tenham as cassações aprovadas, portanto, né? A tendência realmente da Câmara de Deputados é ter esse espírito corporativista, né? E fechar e salvar os seus pares, né? A não ser, como você me colocou aqui, né? O caso da Flor lá, por exemplo, ela teve uma grande comoção social, né? Então, caso de grande comoção social, a tendência é fazer com que os deputados federais não salvem, né, os seus pares para evitar a contaminação em relação aos outros deputados federais. Mas, em regra, né, a Câmara de Deputados tem uma tendência clara de ser corporativista, blindar seus pares e salvar em caso de questões procedimentais como essa, especialmente em relação ao Eduardo Bolsonaro, em questões da falta, né, de um terço em sessão ordinária. Então, a tendência, de fato, é o Eduardo Bolsonaro se safar em relação a esse assunto também, né? Eu imagino que a direita e o Centrão devam ter em torno de 300 votos, né, favoráveis, né, em relação a vários assuntos, né? Como precisa de 257 votos, né, favoráveis, aliás, contrário à cassação, né, a tendência é Eduardo Bolsonaro continuar exercendo seu mandato fora do Brasil e longe dos seus representados.